Por que sofremos tanto com o término de um relacionamento? Esse é o tema desse vídeo. Eu vou direto ao assunto. Eu quero que você preste atenção, porque talvez você nunca tenha ouvido falar o que eu vou colocar nesse vídeo de hoje. Em um primeiro instante, a gente sofre porque acreditamos que estamos perdendo algo. E o que é esse algo que nós estamos perdendo? No caso do relacionamento, é a pessoa. E o que essa pessoa de fato representa na sua vida que faz com que você sofra? O sofrimento, ele só acontece porque você está emocionalmente dependente dessa pessoa. E essa dependência emocional faz com que, quando um relacionamento termina e a pessoa se vai, você tem uma falsa ideia de que você possui aquela pessoa. Você se sente dono, dona daquela pessoa. Então, é o sentimento de meu, eu possuo, que faz com que você sofra. E quando você se desapega da ideia de que você possui aquela pessoa, de que aquela pessoa te pertence, esse sofrimento ele acaba imediatamente. Por quê? Porque na sua mente não existe mais esse conceito de posse, esse conceito de pertencimento. Então aqui você já começa a entender que a cura do sofrimento dentro dos términos do relacionamento é você compreender que esse conceito que você criou de ter alguma coisa, no caso aqui ter uma pessoa, essa crença de que você possui essa pessoa para você, e essa crença ela é o quê? Ela é a identificação com o conceito de que você é dono de alguém. E aqui, gente, isso serve para tudo. Eu coloquei aqui especificamente a questão do relacionamento, porque é onde as pessoas mais sofrem, mas o sofrimento também ele é causado por perdas de coisas. É um carro que é perdido em um roubo, é uma casa que é perdida em uma catástrofe natural, passa uma enchente, leva a sua casa. Essa sensação de que eu possuo, de que é meu, de que me pertence, é isso que gera o sofrimento. E se a gente olhar para a nossa vida, se você olhar para a sua vida, você vai ver que todas as vezes que você sofreu foi por causa do sentimento de ter perdido alguma coisa, que seja aquele emprego que você gostava tanto, porque você achava que você possuía aquilo, que você tinha total controle sobre aquela posse. Então a gente sempre fala de forma inconsciente, a gente não pensa, mas a gente sempre está falando meu carro, meu marido, meus filhos, minha casa, meu isso, meu aquilo. Só que isso não é verdade. Essa ideia de que é meu é uma ilusão. E a grande questão nisso tudo é que nós fomos ensinados dessa forma. Então, os nossos pais também aprenderam dessa forma. Os nossos antepassados, os avós, os bisavós, os tataravós, aprenderam dessa forma. Então, esse sofrimento pela perda, ele já vem de muito tempo. Não é algo que você criou, você herdou essa ideia de posse dos seus antepassados. E como a gente faz para se libertar desta ideia, deste conceito errado, desta crença errada sobre posse que traz, em geral, tanto sofrimento na nossa vida? Lembrando aqui que esse condicionamento é a sua programação mental. O primeiro ponto para se libertar desse condicionamento da mente é você compreender que você está vivendo a ilusão das formas, do mundo das formas. E aí você, nessa ilusão,
você pensa que possui a forma. Você está identificado com o mundo das formas e você pensa que possui essa forma, seja um ser, um corpo, seja um objeto. Se libertar desse mundo da ilusão das formas é você olhar para além das formas, para além do mundo das formas. Tanto você como uma outra pessoa, como os objetos, tudo isso não é o que você pensa que é. Você não é o que você tem, você não é os seus conceitos, você não é os seus rótulos, você não é a própria forma. Tudo isso que você pensa, que você possui neste mundo das formas é transitório e é ilusório. Então, para curar esse sofrimento, você vai além dessa barreira de tudo que é transitório e de tudo que é passageiro. Você começa a olhar compreendendo que a não forma é você. O não transitório, o não passageiro é você. Ou seja, o espírito, a essência. E aquela pessoa que você pensa que você perdeu também é. Então, quando você olha para você, para além da forma, você também consegue enxergar o outro para além da forma. E aqui também serve para os objetos. É sempre olhar para além da forma, olhar para o significado mais profundo que isso tem. Então, esse espírito, ele está no mundo das formas, experienciando uma realidade transitória, uma realidade passageira. E por que esse que não tem forma está vivenciando o mundo das formas? Para adquirir consciência de si mesmo através das experiências da vida. Então, são as experiências da vida. Quando você olha ela, compreendendo que você está vivenciando ela de uma forma transitória, nesse entendimento, você vai adquirir mais conhecimento sobre a tua essência, que está além da forma. Então, gente, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção, para você prestar atenção, porque é um conceito profundo, é um conceito complexo, mas da mesma forma que quando eu olhei, quando eu adquiri compreensão sobre isso, a minha forma de olhar para a minha vida, a minha forma de lidar com os acontecimentos da minha vida, com as perdas da minha vida, com aquilo que eu tinha que deixar ir, se transformou completamente. Então, é isso que eu quero trazer aqui para você, explicando da forma mais simples que eu consigo aqui explicar, para que você entenda como que a ilusão da realidade pode colocar a gente numa prisão aonde a gente encara e vê esse sofrimento acontecer de forma repetida. Porque não é a primeira vez que você deve ter sofrido por algo que você pensa que perdeu. Talvez você já está na sua vida acumulando muito sofrimento por achar que você perdeu coisas, que você perdeu pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que se você entender isso, você nunca mais vai sofrer. Você pode ficar triste um dia, 2 dias, mas não vai ser um sofrimento. Você vai se recompor da situação de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais leve. Não só você vai passar a viver de forma muito mais leve, como você também vai viver com menos cobranças, com menos expectativas sobre o outro. Você vai apreciar até as pequenas coisas da vida, sabendo que todas elas são transitórias, são passageiras e você não as possui. Então elas estão ali na sua vida como um presente para você experienciar
mas que num determinado momento aquilo ali vai passar. Então tudo muda quando você adquire essa compreensão. Esse entendimento que eu estou passando aqui para você, ele é autoconhecimento puro. Podemos dizer então que a gente sofre por falta de conhecimento. O próprio Cristo, o Mestre Cristo, ele dizia nos seus ensinamentos: o mundo padece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? É conhecimento sobre quem nós somos, é conhecimento sobre nós mesmos, é conhecimento sobre como a gente funciona. Então eu quero que você pegue a mensagem desse vídeo e que você olhe para a sua vida, aonde você está sofrendo, a situação que está acontecendo nesse momento que está te fazendo sofrer, seja o término de um relacionamento, que é o assunto principal desse vídeo, mas em todas as áreas que você está sofrendo, e perceba que esse sofrimento é por conta de uma ideia, de um conceito que você criou que não é verdadeiro, que não é real. Então, é sobre os conceitos, é sobre os rótulos, é sobre aquilo que você dá significado, da forma como você dá significado. Por isso que para algumas pessoas, elas entram em um sofrimento e elas passam por aquilo de uma forma mais leve, outras elas se afundam. Quanto mais sentido de posse você tem, mais você sofre. Se a gente olha para os relacionamentos, existem pessoas que elas têm um sentido, um sentimento de posse tão grande que quando o relacionamento termina, elas tiram a própria vida, porque a dor de perder aquilo que elas acreditavam que eram delas foi tão grande que elas não tiveram forças para resistir àquela dor. E isso acontece quase que diariamente. São pessoas que se perde um emprego, se perde uma empresa, quando essa empresa vai à falência, é uma dor tão grande da perda daquilo que elas achavam que eram delas, que elas possuíam, que elas não conseguem voltar a ser quem elas eram. Ou entra em um estado profundo de depressão, ou cai no mundo das drogas, no mundo do álcool. Então é muito importante que a gente olhe para isso e compreenda. Então que a partir de hoje, e aqui eu trago um exercício, que é um exercício do livro Um Curso em Milagres, em uma das suas primeiras lições, não estou com o livro aqui perto de mim agora, mas eu me lembrei do livro agora. No livro Um Curso em Milagres, uma das primeiras lições que ele traz é para a gente se desapegar da ideia das coisas, tirar o significado das coisas. Então, ele no exercício, ele pede para você olhar para as coisas e olhar para as pessoas e dizer: isso que eu vejo não significa nada para mim. Essa pessoa não significa nada para mim. Esse carro não significa nada para mim, essa casa não significa nada para mim, esse corpo não significa nada para mim. Por que esse exercício? Para desprogramar, para apagar da nossa mente a ideia de posse. E isso inclui até o corpo. Então, aqui falando de relacionamento, às vezes a gente tem um relacionamento com o nosso corpo e aí sofre um acidente, perde um braço, perde uma perna e a pessoa não consegue lidar com essa perda. Ela não consegue, por quê? Porque era um apego tão grande àquele corpo que ela achava que aquele corpo era dela, ela possuía aquele corpo, que ela não consegue imaginar a vida dela sem um braço e sem uma perna. Então, até no nosso relacionamento com o corpo, a gente precisa tirar a ideia de que a gente possui este corpo, porque esse corpo também é transitório. O espírito que habita esse corpo, ele é para sempre, ele é eterno, ele existe para sempre.
mas ele usa esse corpo e esse corpo, uma hora, ele pode deixar de ter a funcionalidade perfeita que a gente está acostumado. E a gente também precisa lidar com isso. Então, eu tenho esse corpo, eu preciso honrá-lo, eu preciso cuidá-lo, eu preciso amá-lo, mas eu não posso me apegar a este corpo no sentido de posse, porque isso pode me trazer um sofrimento muito grande. Então faz uma lista de tudo que você sente que você possui, que você tem esse sentimento de é meu e se eu perder isso eu vou sofrer. Identifique essas coisas, identifique essas pessoas e comece a fazer um exercício de desprogramar a sua mente, de dizer para sua mente: não, eu não possuo isso, isso é transitório, isso é passageiro. Então, neste momento, isso faz parte da minha vida. Eu vou olhar de uma forma diferente. Eu vou amar isso. Eu vou aproveitar essa experiência enquanto isso está aqui na minha experiência de vida, porque pode ser que amanhã eu não tenho mais. Se amanhã eu não tiver mais, eu terei as lembranças, eu terei os aprendizados, eu terei memórias disso que esteve comigo até então, mas não é meu, porque nesse mundo das formas eu nada possuo, eu nada tenho, eu apenas experiencio. Tudo que me chega é parte de uma experiência e tudo que vai, tudo que deixa de ser parte da minha experiência são aprendizados. Aquilo que me ajudou como consciência a compreender mais de quem eu sou. Então é preciso sempre ter o entendimento de olhar para além da forma. O que está além disso que eu percebo como forma? Sempre olhando para a origem natural, o espírito, a essência. Por trás de tudo, inclusive de um objeto, existe ali uma essência. Você não consegue definir o espírito. Você não consegue definir a vida, porque a vida é. A vida simplesmente é, simplesmente existe, simplesmente está aí para ser experienciada. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha trazido para você uma oportunidade de reflexão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos como este. Muito obrigada por ter chegado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.